Olá, meu nome é Fernanda Luiza, eu sou do segundo ano RG e agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre quem é a Trotula de Saleno. Trotula de Saleno, também conhecida como Trotula de Ruggiero, foi uma médica italiana do século XI que é frequentemente referenciada como a primeira ginecologista do mundo. Ela aparece na literatura médica como a primeira mulher sapientista ou sapiens matrona, com ideias inovadoras para o seu tempo. Hoje sabe-se que Trótula era um nome dado a um compêndio em 3 terços em latim, muito difundido na França e na Inglaterra nos séculos XII e XIII. E é o nome de uma das principais autoras que aparece referenciada nessas obras, é Trota ou Trocta. Trótula ela destacou-se no meio das demais mulheres de sua época que faziam medicina na escola de Saleno, não só por estudar e cuidar das suas companheiras, mas também por ensinar e divulgar ou escrever para o mundo. A doutora de Saleno ela escreveu vários tratados sobre anatomia e fisiologia feminina. A sociedade na Baixa Idade Média era estamental, ou seja, era dividida em classes sociais muito bem definidas e que tinham pouquíssimas chances de mobilidade social, uma vez que o valor dos nobres era atribuído pelo sangue, por sua descendência, e esse era o fator de origem e manutenção de toda a sua riqueza. Os 3 grupos que formavam a sociedade medieval eram nobres, cleros e camponeses. A Europa ainda era majoritariamente rural e dependente da agricultura. A agricultura europeia ela passou por melhorias a partir do século XI, quando os europeus começaram a utilizar animais de tração e a charrua para a arada do solo. Além disso, eles iniciaram um sistema de rotatividade trienal, que garantia a fertilidade do solo. Esses fatores melhoraram a produtividade dessa atividade econômica na época. Já na política, a Europa também sofreu grandes mudanças. No final do século XIII, a relação entre feudalismo e vassalagem perdeu sua força, e a Europa presenciou o processo de fortalecimento da posição do rei e o surgimento de um aparato burocrático que deu origem ao Estado Nacional. São atribuídos a Trótula a autoria de pelo menos 2 importantes livros a respeito da saúde feminina. Um deles aborda técnicas e procedimentos ginecológicos e obstétricos, além de apresentar uma tese incômoda na época, a ideia de que, por vezes, os homens eram a causa biológica dos problemas de concepção ao invés de apenas as mulheres. Seu segundo livro abordava procedimentos estéticos para preservar ou aprimorar a beleza feminina, incluindo os tratamentos de pele e de cabelos. No século XVI, começou a verdadeira campanha contra Trótula, que passou a ter a própria existência questionada. Seus críticos, que incluíam médicos e historiadores, argumentavam que uma mulher não estudaria e muito menos ensinaria medicina em seu tempo, surgindo então a suspeita de que, na verdade, o homem usou seu pseudônimo feminino para publicar os livros, evitando que essa artimanha enfrentar problemas com a lei e com a igreja. Essa extensa obra de 60 capítulos em que fala sobre gravidez, parto, puérpero, fertilidade e outros temas relacionados com a mulher tornou-se um texto essencial nas universidades europeias até o século XVI. A mulher ela era vista como submissa, pois temida. Considerava-se que a mulher era o pecado, a carne fraca. O casamento ele não tinha o único objetivo de unir pessoas que se amam, ou o objetivo de dar prazer a algumas partes, e sim como objetivo principal a procriação. Quando a mulher se casava, ela simplesmente se trocava de homem ao qual tinha que se submeter, de pai agora para marido. A prostituição era considerada um mal necessário, pois curava todas as vontades de jovens e clérigos, mas ainda assim as prostitutas eram marginalizadas pela sociedade. As doutrinas diferentes da religião católica pregavam que a mulher poderia ter os mesmos direitos que os homens, por isso eram calorosamente perseguidas pela igreja. À mulher cabia as responsabilidades domésticas, exceto no caso de camponeses e classes mais baixas que deveriam acompanhar seu marido no trabalho feudal. O fim das invasões bárbaras na Europa, por volta do século X, trouxe uma certa paz ao continente.
Do período que vai entre o século XI ao século XV, denominada a Baixa Idade Média, o sistema feudal de exploração de braços humanos entrou em decadência devido ao avanço no setor agrícola, como a invenção do moinho hidráulico que facilitava a irrigação e a atrelagem dos bois nas carroças, que possibilitou viagens com mais carga e, consequentemente, aumento na produção.